Violência cresce na terceira noite de tumultos em França. Mais de 800 pessoas foram detidas em todo o país. Zelensky recebe Greta Thunberg e candidato à presidência dos Estados Unidos, Mike Pence, em Kiev. Não há fumo branco em Bruxelas. Hungria e Polónia não assinam a reforma das políticas de migração e asilo. Os transportes e o uso de combustíveis fósseis em casa são os principais responsáveis pelas mortes devido à poluição do ar. Supremo dos Estados Unidos volta a dividir o país. Biden entre os críticos do fim à discriminação positiva no acesso à universidade. ...875 detidos, números oficiais da terceira noite de violência em França. Tumultos contra a morte de um adolescente de 17 anos, abatido pela guarda francesa em Nanterre. Incêndios, barricadas improvisadas e pilhagens. Estas são imagens que se repetiram em várias cidades de França. Nael foi baleado por um guarda quando tentava fugir de um controle das autoridades por não ter documentos. O agente foi suspenso e está em prisão preventiva, mas a onda de indignação rapidamente ganhou contornos violentos. As autoridades francesas decretaram o recolher obrigatório em algumas regiões e mobilizaram mais de 40 mil agentes para tentar controlar as ruas. A revolta contra a ação policial propagou-se inclusive à vizinha Bélgica. Nanterre, nos arredores de Paris, mantém-se epicentro da contestação e o bairro onde vivia Nael não tem descanso, mesmo com vigilância apertada das brigadas de intervenção. A localidade foi palco de uma marcha em memória de Nael esta quinta-feira. O presidente da Ucrânia recebeu Greta Thunberg em Kiev esta quinta-feira. A jovem integra um grupo ecologista que trata os danos ambientais da guerra na Ucrânia. Mike Pence, candidato a presidente dos Estados Unidos nas próximas eleições, fez uma visita surpresa a Zelensky. Tudo isto num dia marcado por um novo ataque russo contra Kherson. 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas. Em Kramatorsk decorreu o funeral de uma das 12 vítimas mortais do bombardeamento de segunda-feira à noite. Em Moscovo, o cardeal Matteo Zuppi, enviado especial do Vaticano para a paz, celebrou uma missa. Impasse na Cimeira Europeia. O primeiro-ministro polaco tinha anunciado a posição e não mudou uma vírgula, juntou-se ao chefe de governo húngaro e os dois bloquearam a reforma das políticas de asilo que tem como objetivo combater a migração ilegal. No white smoke came out from the leaders' meeting on migration. Hungary and Poland kept their colleagues awake for hours, insisting that the consensus rule should come back when it comes to migration and asylum policy, rejecting any aspect of mandatory solidarity. Fica sem unanimidade o acordo político alcançado no início de junho com maioria de 2/3, um plano para partilhar a responsabilidade pelos migrantes que entram na Europa sem autorização e que carece agora de aprovação no Parlamento Europeu. We cannot continue a situation where people without permits simply travel through Europe and to countries and live under circumstances that are not acceptable. So this is one of the converging, I would say, views in Europe right now, that we simply have to do something about that. A migração está na raiz de uma das mais longas crises políticas da União Europeia. 14 países, incluindo os Estados da linha da frente, como a Grécia e a Itália, querem decisões mais rigorosas sobre a proteção das fronteiras e ideias inovadoras para combater o tráfico humano. Outros, como a Alemanha, o Luxemburgo e também Portugal, sublinham a necessidade de um maior respeito pelos direitos humanos e pelo direito internacional. Os líderes retomam o tema esta sexta-feira numa cimeira que tem também no topo da agenda as relações com a China e a situação económica atual. O líder do Syriza e ex-primeiro-ministro grego Alexis Tsipras demitiu-se depois da derrota esmagadora do seu partido nas eleições legislativas de domingo.
O Syriza obteve apenas 18% dos votos, contra 40% dos votos da Nova Democracia, partido vencedor. Tsipras foi primeiro-ministro de 2015 a 2019, durante o auge da crise financeira da Grécia. Entre a espada e a parede, impôs medidas de austeridade e o povo grego parece ainda não lhe ter perdoado. Os transportes, o uso de combustíveis fósseis em casa e a agricultura são os grandes responsáveis pelas mortes devido à poluição do ar. Um novo estudo do Instituto para a Saúde Global de Barcelona analisou 2 dos principais poluentes da atmosfera. No caso das partículas muito finas, a atividade doméstica contribui para mais de 22% da mortalidade. No que toca ao dióxido de azoto, o grande responsável é o setor dos transportes, que está relacionado com quase metade da mortalidade. As tarefas domésticas mais poluentes estão ligadas ao aquecimento e ao uso do fogão, sobretudo em cidades onde predomina o gás e o carvão. Lisboa, em Portugal, não é das cidades mais afetadas pela poluição agrícola, mas a par de Amsterdão, nos Países Baixos, é das que mais sofre com a circulação naval, nomeadamente de cruzeiros. Com o aeroporto bem dentro da cidade, a aviação é também um grande poluente do ar na capital portuguesa. É considerado por muitos como um golpe na promoção da diversidade no ensino superior. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos acabou com a discriminação positiva com base na raça ou etnia no acesso à universidade. O presidente dos Estados Unidos está contra a decisão. Joe Biden teme o fim do equilíbrio social de oportunidades. While talent, creativity and hard work are everywhere across this country, not equal opportunity. It is not everywhere across this country. We cannot let this decision be the last word. O Supremo reescreve uma decisão com 45 anos e, depois de ter revogado o direito ao aborto, volta a dividir o país. I'm worried that it's going to set America back, that it's going to limit opportunities for students of color, and it's going to limit progress that we've seen in the last few decades. So I'm concerned. Ending racial preferences in college admissions is an outcome that the vast majority of all Americans, of all races, will celebrate. A university doesn't have real diversity when it simply assembles students who look different but come from similar backgrounds and talk and act and think alike. Kamala Harris, a primeira vice-presidente negra dos Estados Unidos, considerou que o Supremo dá com esta decisão provas de ser cego à história e aos dados. A inteligência artificial não é uma ameaça existencial para a humanidade, diz o presidente da Microsoft, Brad Smith. Numa entrevista à Euronews, o executivo do gigante da tecnologia disse que basta criar mecanismos de segurança controlados por pessoas e que deve haver cooperação internacional nesse sentido. We need safety breaks that will ensure that AI remains under human control. We can do that, and this is the right time to come together and figure out how to do it. We should have it at multiple layers so that we're always keeping this technology under control. I think if we do that well, we'll recognize that this is not an existential risk. As instituições da União Europeia estão a preparar legislação para regular a inteligência artificial, algo inédito a nível mundial. Brad Smith diz que a Microsoft está bem pressionada com as propostas, mas apela ao diálogo com outras regiões do mundo para chegar a consenso que ajude o mercado a adaptar-se. Até porque há exemplos históricos noutras áreas industriais que poderão ser inspiradores. It is realistic and, in fact, necessary to pursue a pretty broad level of international coordination on the regulation of AI. I often think about AI and compare it to something like a commercial aircraft. We need a world where we can get on the same plane, fly across the border, and get off it. It's not like the plane can change in midair. And so governments came together early on, in fact in 1944, to create an international organization to regulate in part the safety standards for airplanes. AI is going to be similar. We need governments to come together.
Bruxelas quer ter a sua lei concluída até ao final do ano, face ao ritmo acelerado a que a inteligência artificial se desenvolveu para o uso dos cidadãos, incluindo programas como o ChatGPT. Uma equipa de investigadores italianos foi à fronteira com o espaço esta quinta-feira. Esta foi a primeira viagem espacial comercial da Virgin Galactic. Os 3 passageiros italianos puderam experimentar a microgravidade durante 10 minutos. A empresa norte-americana tem um novo voo comercial previsto para o início de agosto com passageiros privados. O rapper Stormzy e o avançado do Crystal Palace, Wilfried Zaha, devem tornar-se proprietários do Croydon Athletic, clube do bairro onde cresceram, juntamente com um antigo funcionário do Palace. O clube disputa o equivalente à 9ª divisão do futebol inglês. As estrelas de Hollywood, Ryan Reynolds e Rob McElhenney, são proprietários do Wrexham, no país de Gales. O clube aumentou a receita com merchandising, direitos de transmissão e patrocínios, desde que o acordo foi fechado em 2021. LeBron James deteve uma participação minoritária no Liverpool por mais de uma década, enquanto o ator Michael B. Jordan tornou-se coproprietário do Bournemouth em dezembro de 2022. O ex-futebolista inglês David Beckham é o dono do Inter Miami, clube onde vai jogar agora Lionel Messi.